não aguenta mais de 10, 7 minutos. Mas eu tava falando do primeiro nome, né? E era isso mesmo que eu tinha pra falar, meio que cortando no meio de uma frase, mas você entendeu o contexto. Mas eu tinha falado que meu nome preferido das histórias que ele coloca é o da segunda história, que é o Conto dos Fantasmas. Que nesse volume, o Jeff Lemire, ele conta a história de dois irmãos que você só vai entender no futuro quem são. Que são, na verdade, o tio, no caso, o avô, os dois avós, o avô e avô do Lester. Não, bisavô do Lester. Os dois bisavós. Os dois bisavós do Lester. E você vai entender qual a importância deles pra história do Lester. Porque isso é maneiro. Porque. Eu tô falando porque. Isso é maneiro porque ele tenta falar, tipo, mostrar que cada um tem uma história, mas. Cada um tem uma história própria, mas você tem uma história que não é só sua, é de outras pessoas. Você tem um papel na vida das outras pessoas. Por exemplo, a sua história tem a história da sua mãe. E a história da sua mãe tem a história da mãe dela. Isso é legal. Isso. E ele faz isso de uma maneira muito foda. E é o Jeff Lemire, não tem muito o que falar. Mas ele vai explorar essa história dos personagens, um indo pra Torano. No caso, um indo pra Torano pra encontrar o irmão que tá. No caso, ele tá. Vai pedir em casamento. É, ele tá casado, noivado, com uma mulher. Com uma mulher que ele conheceu quando era de sexo. Aí os dois vão. Um vão vir pra realizar o sonho de virar jogador de hockey. E acabou que os dois viram jogador de hockey. E o hockey, voltando ao hockey, muito importante nessa história. E eles ficam grandes até o momento que no Natal o irmão trai o irmão e pega a mulher dele. Ele, só foi uma noite, no caso ele engravida ela e gera o filho, mas isso passa. No caso, esse capítulo é muito bom, mas o nome. Histórias de fantasmas. Por que histórias de fantasmas? Ele nem que dar um spoiler pra você que são histórias de gente morta. Mas. Por que fantasmas? Porque normalmente fantasmas eles só estão aqui na Terra porque eles ainda têm alguma coisa pra contar. Alguma coisa que ainda deixa presos eles aqui. Eles ainda não podem ir porque eles ainda estão lá. Eles não têm como sair ainda. Eles têm guardado alguma coisa aqui, tem algum rancor, alguma coisa que não foi terminada. E você percebe, no caso, um dos irmãos ainda não morreu. Ele só morre lá pro meio, quase final da história, que é onde o trabalho dele termina. Não necessariamente ele mesmo termina, mas ele ainda tá lá. Fantasma, sabe? Preso. Sabe aquele filme Ghost que é horrível? É tipo, basicamente isso. Não, aquele filme, tem um filme que o cara ele fala com fantasmas e ele tem que ajudar os fantasmas a voltar. Aí, tipo, morrer mesmo, porque ele tem que terminar, os fantasmas não vão poder ir até eles terminarem o que eles têm que fazer. Então, é meio que isso que o Jeff Lemire tenta dizer. Tipo, histórias de fantasmas. Histórias de pessoas que ainda não terminaram suas histórias. Ou não terminaram de influenciar outras histórias. Eu acho que isso, cara, quando você pega pra ler, a história foca num irmão que queria ser um jogador de hóquei. E vai indo do presente pro passado toda hora. E ele utiliza, ele já tá bem idoso, ele utiliza do Alzheimer pra meio que dar motivo pro personagem ficar se lembrando do passado como se fosse, tipo, o presente, o momento atual. Tipo, quando ele vai botar roupa, tem um momento que ele vai botar roupa, por exemplo, ele fala, nossa, esse não é meu uniforme. Aí ele volta pro momento que ele tava colocando o uniforme de trabalho dele. E ele não necessariamente diz que é Alzheimer, mas você percebe que, tipo, ele tá revivendo momentos do passado. E isso é muito maneiro. Eu já falei muito também, não tenho muito o que falar. E o terceiro volume fala sobre a enfermeira que cuida da família. E é nesse volume que você consegue juntar as coisas e você tem uma explicação do passado, lá do passado, tipo, do passado mesmo, que é quando essa família, que é a família LeBouf, foi pro condado de Essex. Porque eles não necessariamente não moravam lá. Eles meio... uma pessoa, no caso, da família do orfanato. Eu não vou explicar. É complexo.